Bem-vindas a mais um episódio do Na Sala com Elas. Hoje o nosso tema será a saúde da mulher, corpo, mente e presença. Cuidar de si mesma nunca foi tão urgente, mas também nunca foi tão difícil. São tantas demandas, tantos papéis, tanta culpa envolvida e quando a gente se dá conta, já passou da hora de olhar para a saúde. Tanto a física, a mental, a emocional e até a relacional. Hoje a nossa sala se enche de mulheres que vivem esse desafio dentro e fora da profissão. Cuidar do outro sem esquecer de si. Senta, relaxa, a sala é nossa. E eu sou a Kel Chaves, embaixadora do Clube Delas Belvedere e líder de relacionamento e expansão do Clube Delas Brasil. E a minha empresa é a Kel Chaves Arte em Gastronomia e eu levo momentos memoráveis aos eventos de todos vocês através das minhas mesas gastronômicas e dos coffee breaks. Vamos agora apresentar as nossas associadas do Clube Delas Belvedere que farão parte desse podcast hoje conosco. Eu sou a Juliana e a minha empresa são duas escolas, o Supera Anchieta e o Supera Belvedere, que transformam a vida das pessoas através de uma mente mais saudável. Através de um método exclusivo, a gente trabalha a sua mente com atenção, memória e raciocínio. Aquilo que é necessário para que você tenha mais autonomia e qualidade de vida por muito mais tempo. Muito bem. Neliane? Eu sou a Neliane, juntamente com a Kel, faço parte do Clube Delas Belvedere como consultora. E, além disso, eu tenho uma empresa de higienização profissional de estofados, onde nós levamos saúde e bem-estar para sua residência através da limpeza e higienização. Nós somos a única empresa de Belo Horizonte que faz a higienização, a desacarização, a secagem e a impermeabilização no mesmo dia. Então, se você é uma pessoa alérgica ou conhece alguém que é alérgico, só chamar a Vale da Areia Higienização Profissional de Estofados. Eu sou a Patrícia Kites, sou da Lier Digital e nós somos a ponte, o vínculo entre o seu negócio e o sucesso no mundo digital. Então, tudo que você precisar a respeito, de produção de conteúdo, anúncios, o que precisar, a gente está aqui para resolver. Eu vou dar uma ênfase para dizer que a Patrícia é a nossa social media do Clube Delas Belvedere, do Clube Delas Minas e também a nossa roteirista do podcast Na Sala com Elas. Agora é a Mônica. Me chamo Mônica, sou nutricionista clínica funcional, abordagem comportamental. E eu trabalho com atendimentos para pessoas que querem ter uma longevidade com qualidade, trabalhando a alimentação focada na saúde mental, emocional, espiritual, social. E com esse objetivo, que a gente tenha uma longevidade com qualidade na vida de todos nós. Muito bem. Pati? Eu sou a Patrícia de Sá, eu sou médica cardiologista e eu foco especialmente o meu cuidado, a minha atenção e a minha especialização para a saúde da mulher. E quando a gente fala em cardiologia da mulher é uma coisa muito nova e muitas pessoas não estão habituadas, mas basicamente, resumindo essa área tão ampla, a gente foca em cada fase do ciclo da mulher, cada fase da vida da mulher que merece diferentes abordagens e diferentes cuidados. Principalmente pensando no pós-menopausa e no período que é uma loucura hormonal chamada gestação. Sou Ângela Kites, mãe da Patrícia. Sou formada em comunicação e direito, mas há 40 anos eu estou como empresária da Ótica La Patrícia e o nosso foco também é saúde visual, levando aos nossos clientes a qualidade em lente e armação. O nosso primeiro bloco será a primeira coisa que a gente negligencia. Com a pergunta para vocês, meninas. Na rotina de vocês, qual é, ou qual já foi, ou ainda é, a primeira área da saúde que vocês costumam deixar de lado? Aquelas que vocês estão em déficit aí. Geralmente, aquilo que a gente mais negligencia é aquilo que a gente mais precisa. Não é? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso.
Ele quer economizar o gasto de energia. Então, no meu caso, por exemplo, como eu fui atleta no passado, e eu sei o quanto que é um esforço para fazer exercício físico, então, o que mais eu procrastinava até então era o exercício físico. Que eu sei que a hora que eu vou entrar, eu quero entrar com muita intensidade. Então, essa coisa. Mas há cerca de 2 semanas eu já consegui me organizar melhor. O Clube Delas em Movimento está te ajudando. Com certeza. Fantástico. Muito bem. E isso é um momento que, assim, motiva a gente, Sim, né? sim. E faz isso a gente... Exatamente. E mulheres juntas se incentivam. Com certeza. Eu estava comentando com as meninas que, da minha parte, o que eu mais negligencio, por incrível que pareça, é o meu momento de lazer. Gente, quanto tempo eu não viajava? Eu viajei esse final de semana. Mas é com você ou com família? Comigo mesmo Uhum. e com os meus filhos. Uhum. Eu curso tirar um tempo para poder sair, para ter um momento comigo mesma. Sim. Isso é algo que eu preciso fazer mais. E eu sei que eu preciso fazer mais. Mas por que eu não faço mais? Eu fico pensando nisso às vezes. É a correria do nosso dia a dia também, né, Mas gente? eu A acho gente que vai... é isso. É o cansaço. É. Às vezes você tá ali naquela correria, aí entra naquilo que você falou. Exatamente. Eu entro o quê? Na minha zona de conforto. Eu vou querer o quê? Descansar. É. Eu vou sair pra quê? Vou descansar, vou ficar em casa, muito mais cômodo, confortável. É um lazer, né? É muito importante eu também. Mas é importante sim, com certeza. E foi maravilhosa a viagem que eu fiz esse final de semana, eu, meu pai e meus filhos. Mesmo que foi rápido, mas foi um momento de família que a gente precisava de ter. Por incrível que pareça, eu também já negligenciei muito a saúde física, a atividade física. Durante muito tempo, vivi um período bem grande, assim, sedentária, mesmo trabalhando com saúde, porque colocava tudo em primeiro lugar, né? A rotina de trabalho, a rotina familiar, né? Com o filho, com o marido, com mãe, tudo isso vinha sempre em primeiro lugar e eu acabava o quê? Dando uma desculpa. Então, assim, durante muito tempo. E isso como prejudicou a minha vida, o meu coração. Isso aí. E aí, realmente, assim, foi algo que, graças a Deus, eu consegui me libertar, consegui sair disso. E hoje a atividade física para mim é fundamental. E eu vejo que isso também uma rotina muito... A gente vê isso muito muitas mulheres, que assim priorizam muito o outro, priorizam mais a família, os filhos, o trabalho. E esquecem A mulher tem isso também, né, gente? É. Primeiro todo mundo, depois a gente. E a atividade física, né? Atividade física, momentos de lazer, mas a atividade física tem muito disso, né? É mais fácil de você negligenciar, porque você precisa tirar um tempo para aquilo dali. A alimentação, se você não comer, né? Obviamente tem as estratégias de jejum, mas se você não comer, você vai sentir ali fisicamente. Sim. Mas a atividade física, se você não fizer, você vai sentir, às vezes, a um longo prazo, uma dor, né? Que aí vai te obrigar, às vezes, a procurar uma atividade física, ou um pilates, ou uma fisioterapia. Mas é muito mais fácil, né? De negligenciar a atividade física. Não é o meu caso. O meu caso é a alimentação. A alimentação para mim sempre foi mais difícil. Eu gosto de fazer atividade física, né? Principalmente a atividade física que eu gosto de fazer. Mas a alimentação para mim é o mais difícil de manter uma alimentação saudável. Eu penso que generalizar é muito complicado. Você falou a questão da mulher que coloca a família, filhos em primeiro plano. Tá aí a Patrícia que não me deixa mentir, porque eu nunca coloquei isso. Eu sempre me coloquei no primeiro plano. Que ótimo! Então, eu nunca negligenciei nada em relação à minha saúde mental, física e espiritual. Que linda! Verdade. Excelente! E hoje, nem física. Hoje eu corro, eu faço pilates, faço funcional, trabalho. Hoje, conversando com algumas meninas que eu vim de um café, com uma amiga do pilates, e eu perguntei o que você hoje em dia negligencia na sua vida. A maioria falou sono. Inclusive uma
faço morfina de madrugada com Frei Gilson, não sei o quê, e ela me falou que tem 200 ou 500, 800 mil pessoas acompanhando. Eu falo, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Isso é eu falo, isso é uma loucura, porque imagina esse número de pessoas acordadas de madrugada fazendo. Ai, meu Deus. Então, hoje você tem também mecanismos. Eu tomo magnésio antes de dormir com GABA, que então relaxa e ainda melhora a qualidade. Dicas de suplementação, gente. Então, eu durmo muito bem. Eu deito, pode contar 1, 2, 3, eu já estou dormindo e acordo no outro dia. Eu falo que eu morro, cada noite eu morro. Um dia. Porque não tem condição, aquele sono profundo. Que delícia. Tô com Então, inveja. Na verdade. eu acho que como eu sou a mais idosa, né? Mais sério, experiente. não, mais idosa, pode até servir de inspiração. Com certeza. Na verdade, essa era a primeira vez que eu estou vendo um caso disso. É a primeira, eu lido com mulheres todos os dias, e é a primeira vez que eu ouço isso. É super interessante mesmo. É até um foco de estudo que a gente tem hoje, uma coisa que chama o cuidado, o trabalho invisível da mulher, que é o trabalho de cuidar. E ele vem, não é tão diretamente, não é só cuidar assim, cuidar do filho. Porque o filho, igual a Patrícia da Pombo, ele depende dela, né? Ele depende dela para se alimentar, é uma outra situação. Sim. Mas existe um cuidado que é nesse trabalho invisível que a mulher faz, que vai muito além. Por exemplo, quem é a pessoa que, em geral, claro, a gente não sempre, né? Mas que, em geral, vai cuidar de um idoso acamado da família. Em geral, é a mulher. E não necessariamente nem da família dela, né? Talvez é uma sogra, né? Talvez alguma coisa assim. E são tantas camadas que, em geral, se preocupa com a nota do filho na escola. Que quem, em geral, que escuta, ouve falar do Supera e pensa, eu tenho uma pessoa pra indicar. A mulher o tempo E inteiro. tem que ir ao supermercado botar comida de casa. Né? Porque o homem não sabe o que tem que comprar. Não. Você tem que fazer uma lista pra ele. Ele ainda traz errado. Ainda traz errado. Então, quando a gente pensa, né, nesse acúmulo de carga mental, né, que a mulher tem, a gente se negligenciar a própria saúde, acaba sendo quase que uma estratégia de sobrevivência. Acaba sendo o modus operandi, né? Muito diferente do caso da senhora. Não é o habitual. E você, Kel? O que você está negligenciando da sua vida? Um pouquinho de cada coisa, gente. Você achou que você ia passar Nesse meio atual, Nesse período atual, um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho do meu sono, um pouquinho do meu lazer, um pouquinho da minha alimentação. Eu acho que o que eu menos me negligencio é da minha saúde. Eu acho que eu vou no médico até demais. Eu sou do check-up, entendeu? Né, Paty? Nós vamos falar disso já pra frente. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho check-up em dia. Então, porque eu tenho muito medo, assim, de ficar doente. Eu acho, hoje mesmo eu falei com meu filho, se eu morrer, essa casa para. Então, acho que eu tenho tanto medo de morrer, assim, deixar meus filhos pequenos, que a única coisa que eu não negligencio é a minha saúde. Então, eu tô sempre procurando cuidar dela. Mas, assim, saúde médica, né? Então, assim, tô com déficit de ferro, vai eu lá tomar um ferro. Agora, alimentação no dia a dia, às vezes é corrida, então a gente não se alimenta como realmente deveria. O sono, às vezes, por causa do trabalho também. Dorme tarde, tem que acordar cedo com as crianças. Então, eu tô me negligenciando, né, o sono. Então, assim, um pouquinho de cada coisa, de tudo que vocês falaram. Só essa bonita aí que tá dando um show na televisão. Isso é importante, né? Porque justamente a gente estava falando sobre questão de saúde e prevenção de demência, são 5 fatores que a gente precisa se preocupar com ele. Alimentação, sono, exercício físico, socialização e estimulação cognitiva. Então, assim, são coisas que a gente realmente precisa. Né? E como a Patrícia disse, é importante. Essa carga que a gente traz para a gente faz com que a gente, como mulheres, negligencie. E aí a saúde vai pedindo danos alertas. Muito bem. No nosso bloco 2, falaremos da saúde que não aparece. E a pergunta para vocês, meninas, existe alguma parte da saúde que você acha que ainda é subestimada ou invisível? Estou diretamente ligado aos oftalmos, Sim. né? Então, as mulheres, elas sofrem muito flutuações hormonais. E na gravidez, menopausa, isso daí interfere diretamente
na visão. Olho seco, além da longevidade, aí de um modo geral, né? Então, catarata, degeneração macular, glaucoma, né? Então, são patologias que todos nós estamos suscetíveis, e hoje ainda com agravante. A gente não se preocupa, de modo geral, além de não ir no oftalmo para medir uma pressão, olhar o fundo do olho, de modo geral, as pessoas não se preocupam muito na proteção que a gente encontra dentro de uma ótica através de lentes, né? Então, a indústria óptica hoje em dia é fantástica, porque, como eu falei, eu comecei há 40 anos atrás, a gente não tinha essa gama de armações e nem de lentes. Hoje você tem lente para retardar o avanço da miopia em crianças. Até 12 anos é fantástico. A gente tem que divulgar isso. Fantástico. Então, vou começar com o básico, que é óculos de sol. Aí ninguém usa óculos de sol brasileiro, eu acho assim incrível. Porque você olha um futebol, olha um torneio de tênis, está todo mundo com óculos de sol na plateia. O brasileiro só pensa que não tem óculos de sol quando está na praia e vê aquela glândula, né? Esse arame pendurado. Aí coloca um óculos, tá bonito, só para tirar uma foto ali na praia. Aí eu falo, o óculos de sol tem proteção solar. A gente preocupa em passar filtro, blusa com filtro solar, chapéu. Hoje em dia, os meninos no clube estão até de burca com filtro solar. E o óculos, não. Não. E a lente oftálmica, ela tem proteção solar UVA, UVB. E o que isso retarda o aparecimento dessas doenças que eu estou te falando? Porque a luz vai incidir. Porque se você não tem condição de ter um óculos de sol bom, eu falo, fique sem óculos. Se você está na claridade, a pupila mesmo vai contrair. Se você está no escuro, ela vai relaxar. Então, ela fica uma janela aberta. Então, se você está com óculos com uma lente escura, mas sem proteção, sua pupila vai dilatar. E aí, pronto. Os raios nocivos vão entrando. Então, óculos de sol sem proteção. Hoje, dentro da ótica, a gente tem lentes anti-reflexo e também faz essa filtragem de lentes de LED, de telas. Então, isso causa, no final do dia, fadiga muscular, envelhecimento precoce também, do cristalino. Então, você tem lentes anti-reflexo, você tem um fantástico, que é o filtro de luz azul. O meu tem tudo isso, gente, porque o meu foi feito com as óticas lavatórias. Então, você tem o anti-reflexo, a luz glucômica, e tem a foto cromática, que o pessoal costuma falar que é transition, que é a mesma coisa. Ela tem uma química na lente que, quando você vai para o sol, ela reage, ela escurece, mas ela escurece com proteção, e quando você entra no ambiente interno, ela clareia. Então, a gente tem hoje uma gama de proteção, né, para a sua vista dentro de uma ótica como a Então, gente, as óticas lá, Patrícia, ela cuida, além da saúde dos seus olhos, do seu olhar. Procura um oftalmo regularmente. Vem e vá com a receita nas óticas lá, Patrícia. E foi interessante você falar no início, né, Ângela, a respeito da oscilação hormonal. E essa oscilação hormonal, ela provoca uma questão dos esquecimentos, principalmente nessas duas fases da vida, tanto na gravidez ou pós, né? Então, isso é sentido. E também quando você vai com mais idade, com a pessoa idosa, e a menopausa, então, ela já começa. Exato. Então, são momentos que, a partir que vai avançando a idade, e nesse momento da gravidez, que essas oscilações hormonais, elas provocam esses esquecimentos. E muitas vezes negligenciados. A gente acha que isso acontece com o filho, que, não, é que eu tô com muita coisa só na minha cabeça. E outras vezes, não, é porque isso é da idade mesmo, é normal esquecer. Não, envelhecimento saudável ou essa situação, não é, nenhuma dessas duas situações é normal. Isso significa que o cérebro está precisando ser cuidado. E isso é negligenciado. E as pessoas não procuram, por exemplo, o Supera com estimulação, porque hoje, com a neuroplasticidade, você consegue provocar isso e fazer esse treino e ter uma mente mais
saudável, com um funcionamento mais adequado. Deve ter suplementos que ajudam nisso aí também, não deve? Exatamente, existem suplementos, Para né? complementar. Para complementar. Uma alimentação saudável é um dos principais suplementos para isso. Com certeza, com certeza. Que uma das coisas que mais acontece hoje é esse automatismo na hora que as pessoas estão se alimentando, né? A tal da correria, que todo mundo está na correria. Quem não? Então come sem saber o que está comendo, e come qualquer coisa. Com o celular na mão, vendo televisão. Exatamente, né? Ou seja, sem foco, né? Sem concentrar, sem estar com aquela atenção plena ali naquilo que você está alimentando. E isso vai passando os dias, vão passando os meses, daqui a pouco a pessoa começa a sentir, existe uma perda cognitiva, existe o esquecimento, existem as dores que vêm, aí fala, a idade, tô ficando mais velha, tô ficando velho. Mas o que a pessoa fez ali ao longo dos anos dela com a própria alimentação? Né? Hoje em dia está muito fácil, os alimentos industrializados né, estão aí com muita facilidade, os fast food, né? E isso tudo traz só o quê? Né? Traz, não é nem alimento, né? São produtos alimentícios que vêm trazendo doenças. Então, a médio e longo prazo, o corpo começa a sentir. E isso é subestimado mesmo, é invisível, como Sim. foi a palavra que nós usamos, porque a gente não percebe no momento em que a gente está fazendo, né? Negligenciando. Mas com o passar do tempo vem o resultado. Meninas, eu tenho provavelmente o fato de maior. Que é o mais subestimado, né? Não vou falar negligenciado, não, é subestimado. Que, de fato, é a máxima de que mulher infarta. E o estereótipo que a gente tem do paciente que vai infartar, em geral, todo mundo, a gente pensa isso. Que é aquele homem de meia idade, que é estressado, que bebe, que fuma, que em geral, que é obeso, em geral. Sim, em geral é isso que eu penso. Fulano vai infartar, fulano não sei o quê. E não é uma preocupação tão real da população de que mulher infarta. E a maior causa de mortalidade em mulheres no Brasil e no mundo se chama infarto. Muito maior que o câncer de mama. É maior do que qualquer câncer, inclusive do que câncer de mama. Que é a nossa maior preocupação em geral, né? A gente pensa, a mulher morre de quê? Câncer de mama, câncer de ovário, em geral é isso que a gente pensa, né? Câncer de colo. E não, infarto é disparadamente a maior causa. E tem um outro detalhe, que aí, quem subestima não é nem a paciente, né? Isso muitas vezes até nos próprios serviços de saúde. Mulheres infartam diferente dos homens. E nós temos uma gama de sintomas atípicos. Por exemplo, a mulher não necessariamente, especialmente mulher mais velha, assim, idosa, diabética, são as classes que mais vão apresentar problemas, sintomas atípicos de um infarto. Então, não necessariamente vai ser aquela dor que todo mundo conhece. Se eu perguntar pra você, gente, como é que é infarto? Todo mundo vai falar assim, uma dor no peito, que vai pro braço, que deixa uma parestesia, que vai pra mandíbula. É só isso que a gente sabe falar. Pra mulher, não necessariamente. O infarto pra mulher ele pode se manifestar como uma epigastralgia, como uma azia, como náuseas. Eu tenho muita azia. Já tá preocupado, né? A curação da senhora 3 e 3. Você nem sei mais, Paty. Dia sim, dia não, né? Que é uma alimentação na cara. Fala mais dos sintomas aí, Mas o que a gente vê que acontece? Esse sintoma, como ele não é típico, muitas vezes a mulher chega no serviço de saúde passando mal e aquilo passa como um piti, sabe? Aquilo passa, aquilo é subestimado, e já não usar a palavra negligenciado, né? É falta de preparo aos profissionais que estão aí no pronto atendimento. Sim, uma falta de preparo e talvez uma falta de Preconceito, né, pai? Talvez preconceito seja essa palavra de já pensar assim, que mulher quer chamar atenção, que mulher, né, tipo assim, veio aqui com um dozinho que não sei o que, brigou com o marido, quer chamar atenção. Marca um gasto. Exatamente. Teve uma... Quer chamar a atenção do filho, quer não sei o quê, quer fazer uma chantagem emocional. Você imagina, uma aluna minha que chegou aos 32 anos de idade infartando no pronto-socorro. E já achavam que era exatamente isso. E tinha uma causa, era uma causa sim, porque estava vivenciando uma situação complicada, mas assim,
Ih, 32 anos? Não, que isso? Nunca vai ser um infarto. Nunca vai ser um infarto. Então, isso que você está me contando, Sim. ela me relatou isso E antes. cada disso. vez pessoas mais jovens. Eu AVC, gente, eu tenho vários amigos que tiveram AVC. Sim. mais Verdade. jovens. Inclusive, Na eu perdi um primo com 32 anos em que infartou. Nossa, Recentemente. Nós temos tido mais fatores, na verdade, para infartar mais jovens mesmo, né? Especialmente o uso indiscriminado atualmente de entre aspas, suplementação, que é bomba, né, gente? Que as pessoas gostam de chamar de suplementação, mas que é bomba, né? Nossa, a volta do tabagismo, porque de repente isso do Brasil era um caso quase encerrado. Aí voltou o vape com tudo. Então Porque a ele gente tá faz muito mais mal do que o cigarro normal. Exatamente. Então ele mata mesmo. Tá matando jovens. Isso é perceptível. A gente chega no CTI coronariano, né? Que é o CTI onde a gente cuida de coração. E assim, o perfil dos pacientes mudou. Quando eu comecei nessa área, né, de terapia intensiva, de CTI, era só aqueles senhorzinhos bem velhinhos. Hoje, nossa, não tem um plantão que eu chego que não tem 2, 3 jovens lá infartados ou com uma arritmia, por um abuso de substâncias. Gente, os tóxicos, né, essa suplementação disparado, que tem levado o pessoal para CTI. É a negligência que a gente falou, né? No primeiro, a negligência com tudo, né? Eu acho que os jovens, né, estão mais negligentes com a saúde no total, né? E com tudo, né? Com a alimentação, e cai um resultado muito rápido. Né? Também é resultado muito rápido. Então é a bomba, ao invés de fazer a alimentação certinha, né? Toma, né, as benditas das injeções. Então todo mundo quer um resultado muito rápido. E isso tá cobrando, né? O corpo tá cobrando. O nosso corpo não foi feito, né? Eu olho por mim, assim, né? A gente engorda, né? Demorou um tempo pra engordar, né? Ninguém engorda, não sei, né? Na gravidez, ninguém engorda 20, 30 quilos E não é com de uma hora pra outra. Então, por que querer perder 20, 30 quilos de uma hora pra outra, né? Por que querer ganhar músculo de uma hora pra outra? Né? O nosso corpo não está preparado para isso. Né? Gente, só para arrematar essa questão de dados subestimados, né? É um problema tão grande dentro da cardiologia, o fato de esses infartos, né, em mulheres serem subestimados, que a gente já tem estudos comprovando que as consequências, homens infartam mais do que mulheres. Assim, realmente é maior o número de infartos em homens. Só que as consequências em mulheres são maiores do que em homens, porque o diagnóstico demora mais. Então a pessoa talvez vai 1, 2 vezes até de fato entender que aquilo é um infarto, de fato começar a ser tratado. E vocês entendem que quanto mais demora um diagnóstico, mais demora o tratamento? Sim. Então, se você não está tratando, você está ali sofrendo as consequências daquilo, né? É a mesma situação quando esse esquecimento, ele não é investigado. Então, quanto mais hoje a doença de Alzheimer, né? A gente está no mês de setembro, a gente fala sobre conscientização. Quando você se dá conta de quando começam esses esquecimentos, na realidade, a situação já começou a se instaurar 10 anos antes. Então, esses pequenos sinais são importantes, da mesma forma como você está falando sobre a questão, né, essa prevenção, no sentido de você olhar, investigar e já saber quais as causas para chegar no diagnóstico adequado, né? Da mesma forma como cardiologia, na questão, na parte mental também. Cabe não normalizar. Esses Exatamente. sintomas. Exatamente. Até uma azia, por exemplo. Porque muitas vezes a pessoa está sentindo ali, ela acha que comeu alguma coisa, né? E passa por aquilo. E o nosso terceiro bloco será cuidado como escolha e não como reação. E a pergunta para vocês: o que vocês fazem hoje como hábito de saúde que não faziam antes e que aprenderam com a maturidade? Nossa, gente, vai parecer que eu tô puxando sardinha pra cardiologia, mas pra mim, pelo menos, com certeza, atividade física. Eu negligenciei a atividade física minha faculdade inteira, minha residência inteira praticamente, porque era uma rotina muito puxada. E depois já de cardiologista, acho que na residência de cardiologia, que eu falei, não tem como.
eu tenho que focar nisso. E quando eu comecei a focar, minha vida virou outra. Eu deveria ter feito isso muito antes, que eu tenho certeza que o meu rendimento em todas as áreas, na faculdade, na residência, em Iriam tudo que eu melhorar, fiz, né? teriam sido muito melhores. O Quem mais? que eu, né, mais negligenciava, né, além da alimentação, é o cuidado com a saúde mental. E a saúde mental, para mim, tem muito a relação com rotina, ter uma rotina bem estabelecida, né, ter uma rotina mais organizada, apesar, né, de ter um bebê de 9 meses. A minha rotina é muito certinha, a gente tem uma rotina de sono com ele, com, né, da gente. Então, a rotina, para mim, é algo que eu negligenciava e que hoje não. Você não abre mão. Não, é nem muito para mim, importante. nem para ele. Falando sobre a questão de saúde mental, né, Paty? E isso é importante, que com a maturidade a gente aprende, né? Pelo menos eu aprendi que essas questões, tanto da mente, com o corpo e com a emoção, porque no final das contas nós somos um rocambole, né? Como ser humano. Corpo, mente, emoção e espírito. Então, ter essa saúde integral e respeitar essa questão e exercitar essa mente mais saudável, numa visão mais integral, isso é uma coisa que mais hoje eu não abro mão. Uma coisa que eu não abro mão na minha vida hoje também, e com a maturidade que veio essa consciência, também é a questão de praticar atividade física. Quando eu abri a mente para isso, eu fui para artes marciais. Olha que legal, gente. Eu sou totalmente contra. Enquanto as pessoas vão para academia, eu não sou fã de academia. Eu fui para artes marciais, onde eu fiquei praticamente 2 anos direto. Eu dei um tempo agora e fui parar no polidense, gente. Eu tô no polidense, estou amando. E cada dia mais conhecendo o meu corpo, os meus limites e descobrindo que eu posso todas as coisas, cada movimento, cada conquista para mim, eu comemoro, porque mesmo com 39 anos, eu posso qualquer coisa. Então, não abro mão mais de fazer nenhuma atividade física, independente de qualquer que seja. Eu tô numa fase que eu sempre me coloco em primeiro lugar. A Ângela falou que ela fez isso a vida inteira. Eu não fiz a vida inteira, mas eu aprendi isso com a maturidade. Principalmente com o crescimento também maior dos meus filhos, né? Então, hoje eu consigo, digamos, conciliar para que eu seja prioridade. Mesmo porque eu aprendi que se eu não for, se eu ficar doente, eles estão ferrados sem mãe, né? Então, talvez eu tenha aprendido um pouco na dor aí também, mas com a maturidade, sim. Então, hoje... E outra coisa, eu aprendi a dizer não. Antes doía em mim, mas eu não falava não. Hoje eu falo não fácil. Eu, por muito tempo, deixei a minha saúde mental também, assim, bem de lado. E hoje é algo que eu não abro mão. A saúde mental e a minha saúde espiritual também. Então, eu tenho um momento de conexão, né, com o que eu acredito, um momento de oração, que isso hoje para mim é muito importante, que também aprendi na dor. A dor ensina a gente a entrar naquilo que falta, né? Então, a saúde mental e espiritual hoje realmente é algo que durante muito tempo não fazia parte da minha vida e hoje... Principalmente a espiritual, eu acho que a gente se apega muito, né? Eu sou católica, acredito muito em Deus, mas eu acho que a gente só procura Deus na hora do aperto. Então eu também aprendi com a maturidade, apesar da minha mãe falar na minha cabeça a vida inteira e ter me criado para poder estar mais perto de Deus sempre. Hoje, com a maturidade, aprendi que essa parte espiritual ela é necessária diariamente. Eu fico pensando aqui, que eu confesso, na loja nós temos só mulheres, né, funcionárias. Então, tem todos os níveis econômicos e culturais diferentes. Então, todo mundo aqui falou coisas que queiram ou não requerem tempo e dinheiro. E essa não é a realidade da maioria das mulheres. Então, hoje eu conversei com uma e perguntei para ela. Ela acorda 5 horas para pegar o ônibus 6 horas, vai tomar café na loja, leva o almoço e chega em casa depois 8 horas. Então, onde você vai tirar a energia, porque fica 2 horas dentro do ônibus para ir voltar, para fazer atividade física, para poder meditar, etc. e tal.
Então, não é uma realidade. A gente sabe o que a gente tem que fazer, tem que procurar um check-up, tem que cuidar do corpo, da mente e tal, mas, infelizmente, isso não é, né, uma acesso à maioria das mulheres, né? Então, hoje, apesar de eu saber disso tudo e praticar, hoje o que eu aprendi com a maturidade é ter mais simpatia com as pessoas. Então, eu mudei muito. E eu tenho um olhar assim, muito emotivo hoje em dia em relação às pessoas, sabe? É empatia mesmo. Você Muito. falou uma coisa Isso muito daí eu mudei importante. muito. Eu era mais rígida, mais dura. Eu disse que eu estava ansiosa pela resposta da Berta. A parte também é isso, sabe? Essa questão de maturidade e tal, eu tenho certeza que eu mudei muito. E essa questão da empatia e do olhar para o outro ou para a outra, né, no nosso caso aqui, é uma das preocupações do Clube Delas, né? Lá a gente está lá para se ajudar. Antes de ajudar ali o CNPJ, a gente sempre ajuda o CPF, a gente acolhe a mulher, porque se ela realmente não estiver bem com ela, a empresa dela não vai bem. Então, esse olhar empático, né, para entender a situação de cada uma, seja ela emocional, seja ela financeira, né, seja ela qual for. Então, o Clube Delas está aí de portas abertas para receber mais mulheres que estejam precisando de ajuda em todos esses sentidos, gente. Esse último bloco a gente vai falar sobre visão do futuro. Eu gostaria que vocês, resumidamente, em uma palavra ou uma frase, falassem o que você espera para você de hoje para o futuro. Eu é independência. Sim, Autonomia, independência. Ótimo. Eu espero desacelerar. boa. Desaceleração, porque não dá não. Manter a minha vitalidade. Eu quero ter a mente sã. Mente sã, corpo sã. Eu quero autonomia. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero ser plena em todos os sentidos. A gente cresceu ouvindo que saúde era sobre número na balança, exames em dia e ir ao médico uma vez no ano. Mas aos poucos a gente foi entendendo que saúde é muito mais. É aprender a dormir em paz, a olhar no espelho com gentileza e se escutar antes que o corpo grite. E talvez o mais importante de tudo isso é não carregar tudo sozinha. Obrigada a você que esteve com a gente neste bate-papo e que é quase um respiro muito dentro da nossa correria. Fica com a gente, porque se tem uma coisa que mulher empreendedora precisa aprender, é que dá para construir muito, sem destruir no caminho. Nos vemos no próximo episódio.